Encontraram aí, amém? Se não encontrou, pode acompanhar aqui no telão, aqui, na telinha por enquanto, depois, mais tarde no telão, pela fé, daqui a pouquinho, telão de LED. Em nome de Jesus. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e disse: a tua iniquidade foi perdoada e o teu pecado foi tirado. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Deus. O profeta Isaías, ele é tido e havido como profeta messiânico, foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias. Isaías, ele profetiza o nascimento de Jesus antes, obviamente, né, se a profecia antes mesmo de Jesus nascer, mas não é somente antes de Jesus nascer, 720 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava profetizando no capítulo 9, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele profetizou também sobre o ministério de Jesus, no capítulo 61, Isaías fala: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar boas novas aos mansos e a libertar os que estão cativos. Essa profecia, ela se cumpriu quando Jesus, logo depois de ter sido batizado, iniciando o seu ministério, ele entra na sinagoga no dia de sábado, e naquela época, diferente de hoje, que nós, dirigido pelo Espírito Santo, as igrejas evangélicas hoje não estão todas pregando o mesmo texto que eu estou pregando aqui. A igreja católica, sim, ela sempre tem o mesmo texto em todo lugar, mas nós não. E naquela época também era a mesma coisa. A sinagoga, ela tinha um texto exato para ler no dia de sábado, não era aleatoriamente que eles escolhiam. E o texto escolhido para ler no dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga, foi exatamente Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então Jesus está na sinagoga, o assistente pega o rolo, dá na mão de Jesus, Jesus está aqui como eu, ele pega o rolo, ele lê a palavra lendo a palavra encarnada lendo a palavra escrita, a palavra que foi profetizada por João, ele era o verbo divino que se encarnou e habitou entre nós, ali estava a palavra viva. Então Jesus, ele pega, ele lê a palavra, fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ele lê parte do texto só, a parte que diz o dia da vingança do nosso Deus, ele não lê porque não tinha se cumprido ainda, mas a parte que Isaías fala é que ele foi enviado com a unção do Espírito para pregar boas novas aos mansos e a libertação dos cativos, ele para nessa profecia. Então essa profecia se cumpre, como também a profecia de Isaías capítulo 53. Tá? Então, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus e a morte de Jesus profetizada pelo profeta Isaías no capítulo 53, quando Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e como ovelha muda ele foi levado perante os seus tosqueadores. O capítulo 53 falando do servo sofredor, da morte substituta de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E é fantástico, é interessante que o profeta, ele recebia o oráculo de Deus, a mensagem de Deus, mas a ele não era dada a revelação. Isaías está profetizando sobre o Messias, mas ele não sabe a respeito de quem ele está falando. Ele sabe que é uma profecia que vem do coração de Deus, ele sabe que ele está vocalizando aquilo que estava no coração de Deus, mas a ele não era dada a revelação. Então, por isso, amados, o profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico. Mas Isaías, ele não só profetiza sobre o ministério, a morte de Jesus, e o nascimento de Jesus, mas Isaías também, ele vai profetizar principalmente sobre o reino do norte,
a nação de Israel, que foi levada cativa para a Síria no ano de 722, tá? Depois o reino do sul também seria levado cativo. Então Isaías está profetizando sobre esses dois reinos, reino do norte e reino do sul. Isaías está profetizando também, foi um grande profeta, ele vai profetizar também sobre o ministério de Jesus. Isaías, ele é de linhagem real. Isaías, ele tem o seu ministério profético ratificado, confirmado, quando o rei Uzias, que era tio dele, morre. Portanto, Isaías, ele era de linhagem real também. Então, o capítulo 6 do livro de Isaías, ele é um divisor de águas na vida do profeta Isaías. Antes do capítulo 6, Isaías já profetizava, você vai observar isso, mas você vê uma mudança drástica, uma mudança radical, do capítulo 1 até o capítulo 5, do capítulo 6 em diante até o capítulo 66, Isaías tem 66 capítulos, você vê uma mudança na vida do profeta Isaías. Isaías, o livro do profeta Isaías, ele é considerado a mini-bíblia, porque ele é dividido em duas seções, do capítulo 1 ao capítulo 39, você tem a primeira parte do livro do profeta Isaías, e do capítulo 40 ao capítulo 66, a segunda parte. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós temos 39 versículos, como a Bíblia tem 39 livros, de Gênesis a Malaquias, no Antigo Testamento, e 27 livros no Novo Testamento. Então Isaías, ele é tido como a mini-bíblia, por essa razão, 66 livros, 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Isaías aqui, ele é levantado por Deus, a sua chamada ministerial, ela é confirmada pelo Senhor, depois que esse rei Uzias morre, o rei Uzias, ele fez grandes coisas em Israel, foi um grande rei em Israel, grandes inventos ele fez em Israel, mas chega um momento em que esse rei morre, e o marco na vida do profeta Isaías foi a morte desse rei. Marcou a vida do profeta Isaías quando esse rei morre, em que Deus ele vai confirmar, vai ratificar a vida, o chamado ministerial na vida do profeta Isaías. E o profeta Isaías vai falar algumas coisas aqui nesse texto amado que quero trazer de aplicação para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, no nosso dia a dia. A primeira coisa que Isaías fala aqui nesse texto que nós lemos aqui, é que ele diz, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Todo aquele que vê o Senhor amado, e hoje é claro, eu não estou falando de você ver literalmente falando, como eu estou vendo você, eu não estou falando de você ver como Moisés o via também, mas eu estou falando todo aquele que tem uma experiência com o Senhor. É impossível, como essa canção que nós cantamos aqui, é impossível aquele que pisou no Santo dos Santos, aquele que teve uma experiência com o sobrenatural, com Deus, é impossível que esta vida continue a mesma coisa, é impossível. Alguém que pisou no Santo dos Santos, alguém que teve um relacionamento profundo com o Senhor, alguém que teve uma experiência com o Senhor, de um novo nascimento, de transformação na sua vida, como Isaías está profetizando aqui, eu vi o Senhor. Então é impossível que alguém que tenha essa experiência de ver o Senhor, a vida continue a mesma coisa, a vida tem que mudar, a vida tem que ter mudança. Com toda certeza, aí eu falo de Moisés, por exemplo, Moisés que viu o Senhor também, na sarça ardente, a vida de Moisés, quando ele passou pelas dificuldades lá no deserto, conduzindo o povo do Egito até a terra prometida, ele lembrava-se que ele viu o Senhor na sarça ardente, e o Senhor falou para ele, Moisés, eu tenho chamado você para tirar o meu povo do Egito, para conduzi-lo à terra da promessa. E aquela lembrança que vinha no coração, na mente de Moisés, com toda certeza, amados, trazia um renovo na vida de Moisés. Isaías da mesma forma, a vida de um profeta não era tão fácil. Isaías, por exemplo, ele andou nu e descalço durante 3 anos. Profeta que andou nu e descalço durante 3 anos. Para que isso? Porque a profecia ela era representada não só verbalmente, mas a profecia, ou o profeta, na verdade, ele encarnava a profecia. O profeta, ele demonstrava a profecia através da sua vida. Isaías, ele se casa, Isaías, a sua mulher, profetiza também. Isaías tem 2 filhos, e os seus 2 filhos, eles têm nomes proféticos também, daquilo que Deus estaria fazendo em Israel. Isaías anda nu e descalço durante 3 anos, mostrando para Israel a vergonha pela qual eles passariam sendo levados para a Síria. Mas antes, amado de Deus, fazer qualquer coisa na terra, Deus levanta as suas vozes proféticas. Assim como ele levantou Jonas, como já pregamos aqui.
Jonas vai pregar na cidade de Nínive, assim como ele levantou Jeremias para falar com Judá, que eles seriam levados para o cativeiro, assim como ele levantou Isaías nos nossos dias. Deus tem levantado vozes proféticas. Deus não faz nada na terra sem que antes ele faça soar uma voz profética, sem que antes ele anuncie na terra o que ele está para fazer. E quando há um quebrantamento, quando há um arrependimento, quando há uma mudança no coração do povo, a exemplo do que aconteceu com Nínive, amados, em que houve um quebrantamento, uma mudança radical em todas as pessoas, e ali o rei proíbe as pessoas durante 3 dias de comer e de beber, jejum completo e total, não só de alimento, mas de líquido também. 3 dias sem comer e sem beber. E porque o povo se quebrantou, Deus então, ele não traz o juízo que ele disse que iria trazer sobre a cidade de Nínive. Aqui Deus traz uma mensagem através do profeta Isaías. Só que o povo ouve a mensagem de Isaías, mas não há um quebrantamento como houve com os ninivitas, como houve transformação na vida dos ninivitas. Aqui Isaías, ele é o profeta, ele traz a mensagem do Senhor, ele está falando com o povo. Esse encontro que ele tem com o Senhor traz a mudança na sua vida, e as palavras dele são transformadas, elas são mudadas em palavras, em oráculos que saem do coração de Deus, mas o povo não quer ouvir, como hoje mais ou menos acontece nos nossos dias. Você fala a palavra, você lança a palavra, você lança a semente, aí você fala assim, meu Deus, eu vou deixar de falar para o meu vizinho, vou deixar de falar para fulano, porque a gente fala, e a pessoa não está nem aí, cara, não escuta, meu Deus do céu. Querido, nós somos semeadores, a gente lança a semente. Se ela vai germinar ou não, se ela vai enraizar ou não, se ela vai crescer ou não, se ela vai dar fruto ou não, porque ela pode germinar, ela pode enraizar, mas ela pode depois ser morta pelos espinhos, como na parábola do semeador. Então, se ela vai germinar, se ela vai ter raízes profundas, se ela vai crescer e vai dar frutos, eu não sei. Então, a Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear, ele não está se importando onde a semente vai cair. Então, mesmo que você veja que a humanidade hoje, não estou generalizando, tá? Mas mesmo que você veja que a humanidade hoje, ela tem um coração um pouco endurecido, amado, continue pregando a palavra do Senhor, continue falando do amor de Deus. Continue sendo esse semeador, lançando a semente a tempo e a fora de tempo, porque você não sabe qual semente que vai germinar, qual semente que vai enraizar e qual semente que vai crescer e vai dar fruto. Você e eu não sabemos. Então continue lançando a semente em nome do Senhor Jesus. Então Isaías, ele tem o seu chamado confirmado nesse capítulo de número 6. A vida dele tem uma mudança radical nesse capítulo 6. Agora a pergunta que eu faço é: o que esse encontro com Deus, amado, ele proporciona a cada um de nós? O que esse ver de Deus, essa manifestação de Deus na nossa vida, quer seja no dia da sua conversão, no dia que você se converteu, quer seja ao longo da sua caminhada espiritual, quer seja em algum momento da sua vida, Deus revelou a você de uma forma tão tremenda, tão profunda, no seu assócio com Deus, no seu devocional com Deus, você teve uma experiência profunda com o Senhor, mas o que isso traz, o que esse encontro com Deus, ele nos proporciona? E eu pontuei aqui, amado, algumas coisas que eu quero trazer para nós, amado, como uma aplicação para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu trago aqui é a revelação de quem Ele é. Esse encontro com Deus, ele traz para nós a revelação de quem Ele é. Os meus olhos viram o Senhor. Isaías, quando tem essa experiência com Deus, o que ele fala? Ai de mim, porque eu vou perecer. Os meus olhos viram o rei. Por que ele fala isso? Porque a ideia que se tem nesse contexto, no contexto de Isaías, é de que quem via o Senhor ia morrer. Você lembra da mãe de Sansão? Você lembra do pai de Sansão, quando eles viram o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, ele disse: eu vou morrer. E o anjo falou: você não vai morrer. Ele veio trazer uma profecia. Então a ideia que se tinha é que quando alguém viu o Senhor ia morrer. Isaías tem essa ideia: ai de mim, porque eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Então, amado, essa experiência, amado, ela precisa, amado, trazer a revelação de Deus na nossa vida. Esse encontro, ele precisa ser uma experiência não só única, mas ele tem que ser algo que acontece diariamente na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Tem que ser uma experiência marcante na nossa vida. E como eu sempre digo, amados, cristianismo não tem a ver com aquilo que eu faço. Cristianismo não tem a ver com aquilo que eu faço. Não, pastor, não, eu te provo na Bíblia isso. Mas cristianismo tem a ver com aquilo que eu estou me tornando. Por que eu falo isso? Porque Jesus disse que no último dia, muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos. Quem é que profetiza senão um servo de Deus? Em teu nome falamos em línguas. Quem é que fala em línguas, que é um dos dons do Espírito Santo, senão um servo de Deus? Em teu nome expulsamos demônios. Quem é que expulsa demônios, senão um servo de Deus?
Mas aí diz a palavra assim: eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não tenho intimidade. A palavra ali é essa: eu não tenho intimidade com vocês, vocês não me conhecem, vocês fazem a minha obra, mas vocês não me conhecem. Então, amados, cristianismo, como eu disse, não tem a ver com o que eu faço, mas é com o que eu estou me tornando. Cristianismo é transformação, cristianismo é mudança na nossa vida. Então, alguém que teve essa experiência com o Senhor, alguém que se encontrou com o Senhor, alguém que viu o Senhor, quer seja no dia da sua conversão, quer seja ao longo da sua vida, a sua vida, a minha vida não pode continuar a mesma coisa. Tem que ter uma mudança, tem que acontecer uma mudança na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Isaías tem essa mudança na vida dele, isso é confirmado, isso é visto aqui no livro do profeta Isaías, nesse capítulo 6, que nós lemos em nome de Jesus. Bom, se o encontro com Deus proporciona a quem vê a revelação de quem Deus é, se o encontro com Deus proporciona a quem o vê, né, a revelação de quem Ele é, e a revelação de Deus ela é progressiva, a revelação de Deus ela é progressiva, por isso o profeta Oséias, ele fala: conheçamos, e é o povo que está falando, na verdade não é o profeta Oséias está vocalizando o que o povo está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa fala do profeta Oséias está dizendo que o conhecimento de Deus, ele é algo progressivo. E como é que essa progressão do conhecimento de Deus acontece na nossa vida? À medida que nós temos sede. Qual é a moeda do reino de Deus? Isaías fala: comprai sem dinheiro. Como é que você compra sem dinheiro? Qual é a moeda do reino de Deus? A moeda é o desejo do meu coração, a moeda é a vontade, a sede, a fome do meu coração. Então o tamanho da minha sede vai trazer o tamanho da revelação de Deus na minha vida. Para algumas pessoas, Deus é um Deus distante. Para algumas pessoas, Deus é um Deus... essa pessoa é salva, foi alcançada pela graça de Jesus Cristo, mas para algumas pessoas, Deus ele é um ser muito distante. Deus ele é um ser que está muito distante de nós, e que quase que ela precisa de um intercessor para que possa orar pela vida dela. Esse ser distante. Para outras não, para outras ele para algumas pessoas já tem uma intimidade maior com ele. Deus é um ser acessível, Deus é um ser que se revela para essa pessoa, Deus é um ser que ouve a oração, Deus é um ser que, como diz a palavra, clama-me, responder-te-ei. É um Deus que ouve o nosso clamor, é uma pessoa que tem mais experiência com ele, tem mais profundidade com ele, tem mais maturidade com o Senhor. E maturidade, queridos, não tem a ver com o tempo de igreja. Maturidade tem a ver com a fome e o desejo do meu coração em conhecer ao Senhor. É a pergunta que eu faço para nós hoje, eu não estou apontando o dedo para você, mas para cada um de nós: qual é o tamanho da minha fome, qual é o tamanho da minha sede em conhecer ao Senhor? Essa fome, essa sede é demonstrada pelo quanto eu tenho me dedicado ao meu devocional, a leitura da palavra, a oração, a busca do Senhor, a me aprofundar nas Escrituras. Essa fome, esse conhecimento, ele vai sendo revelado na minha vida pelo tamanho da minha fome, em nome do Senhor Jesus. Agora, amados, se essa revelação de Deus, amados, se esse encontro com Deus, ele vai trazer a revelação de quem Deus é, ele também traz a revelação de quem nós somos. Amém? Ele traz a revelação de quem Deus é, mas Isaías fala assim: ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se você pega uma folha de papel ali da impressora, tira agora, é branco, você põe aqui, você vai ver que a folha está limpíssima. Essa folha está limpa, não tem risco nenhum. Mas você pega uma luz forte, joga em cima dela, ou pega uma lente aí, né, muito forte, e você aproxima com uma luz muito forte em cima, você vai ver que aquela folha tem algumas pequenas imperfeições. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo como eu necessito dele, mais eu vejo como eu sou imperfeito diante da perfeição de Deus. Isaías vê isso, ele vem e fala: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. E o anjo vai tocar na área que Isaías reconhece que precisa ser tocada. Querido, Deus só vai tocar na área da nossa vida que nós reconhecemos que precisa ser mudada, ser tocada. Qual é a área da minha vida que tem que ser mudada? Qual é a tua área que tem que ser mudada? Vamos fazer uma autoanálise, olhar para dentro de nós, colocar um espelho diante de nós. Fala para mim também, para cada um de nós. Colocar um espelho diante de nós. Qual é a tua área ali, no que tem que ser transformada, que tem que ser mudada? Porque quando eu me aproximo dele, amado, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, quando fala sobre a ministração da ceia do Senhor. Mas quando nós nos aproximamos dele, a gente vê a nossa imperfeição, a gente vê quão dependente dele nós somos,
Quão miserável nós somos sem a presença dele, quão nada nós somos sem a presença dele. É o que acontece com o profeta Isaías. Eu sou homem de lábios impuros, o que tem que ser mudado em mim? É o meu vocabulário, a minha fala, ela tem que ser mudada, principalmente Isaías. Ele vai ser um profeta, ele vai ser alguém que vai usar a sua fala para manifestar, para vocalizar o coração de Deus aqui na terra. Então a sua fala tem que ser mudada. O que tem que ser mudado na minha vida? Ah, pastor, eu estou legal, não tem que ser mudado nada em mim, estou bem, estou ótimo. Não, filho, todos nós tem algo que precisa ser mudado na nossa vida. Eu hoje posso ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã posso ser melhor do que eu estou sendo hoje. Aí, amado, só tem duas pessoas que sabem a área que tem que ser mudada, que pode ser mudada na minha vida. Aí falam de três, na verdade. Deus, você e a pessoa para quem você abre o seu coração. Bom, se eu identifiquei a área da minha vida que tem que ser mudada, o que eu tenho que fazer? A oração do profeta: Senhor, muda, Senhor. Ou a oração do salmista: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Muda o que tem que ser mudado, transforma o que tem que ser transformado. E se for necessário, volto agora para Jeremias: quebra o vaso, Senhor, e faça novamente em nome do Senhor Jesus. Faça de novo, Deus, em nome de Jesus. Deus nos chama, amado, para uma vida de intimidade com Ele. Cristianismo não tem a ver em você seguir a uma religião. Cristianismo não tem a ver apenas com você vir à igreja. É necessário estar aqui, sim, com toda certeza. Mas cristianismo não tem a ver só com o fato de você vir à igreja. Mas cristianismo é algo que nós temos que cultivar diariamente na nossa vida de intimidade com o Senhor, no mergulhar da presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Zaqueu, quando encontrou-se com Jesus, quando Jesus se apresenta a ele viu a área dele que tinha que ser mudada. Ele não fala como Isaías falou, mas a palavra de Zaqueu é o seguinte para Jesus, sem Jesus ter falado nada. Ele fala: Senhor, se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Porque ele vê a Jesus Cristo, o coração dele está aberto, está sedento da presença de Deus, e ali Jesus se apresenta para ele. A samaritana da mesma forma. Jesus se apresenta para ela, e Jesus começa a se revelar como Messias para ela, e aquela mulher que foi pegar água no poço, deixa o seu canto, vai correndo para a cidade, anunciar que ela tinha visto, ela viu agora a profecia de Isaías sendo cumprida, agora o Messias estava entre eles, se revelou para ela, porque ela tinha fome e sede de conhecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Agora, amado, o que esse encontro também nos proporciona, amado? Esse encontro nos proporciona sermos perdoados pelo Senhor. Deus não lança em rosto o pecado de Isaías. Deus poderia fazer isso. Isaías, quando falar de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, Deus poderia falar a verdade e dizer: você é um cara mesmo de lábios impuros, você realmente tem uma vida que não me agrada. Deus poderia fazer isso, porque Ele é Deus. Mas Deus não faz isso. O que Deus faz? Deus, ele vê a declaração de Isaías. Deus, ele manda então esse serafim que vai lá, pega uma brasa que tiraram do altar com antenais e toca nos lábios do profeta Isaías. Então, amado, muitas vezes não, Deus, ele não olha para nós, para o pecado que nós cometemos, mas ele olha para a pessoa que cometeu o pecado. É diferente. Na minha época, principalmente de jovem, as pessoas, quando cometiam pecado, a liderança da igreja olhava para o pecado que a pessoa cometeu. Essa pessoa era excluída da comunhão da igreja por alguns meses, tá? E depois que essa pessoa se arrependia, e aí eu tô de cá como um santo que nunca cometeu pecado, que não tem pecado nenhum, julgando aquela pessoa que pecou. E aí depois de alguns 3 meses, essa pessoa voltava à igreja, sentava no primeiro banco, numa reunião só com a igreja, de portas fechadas, eu expunha essa pessoa à igreja: o irmão está aqui, ele pecou, cometeu tal pecado, normalmente pecado de adultério na época, né? E agora está se reconciliando com o Senhor, a igreja quer receber o nosso irmão em nome de Jesus, Paulo do Senhor e tal. Hipocrisia, meus irmãos. Tem que expor a pessoa à igreja. Deus não expôs a vida do profeta Isaías. Então eu não estou aqui, amados, pregando essa palavra como se eu fosse o mais santo de todos, como se fosse o melhor de todos, de forma nenhuma. Eu necessito da graça e da misericórdia do Senhor a cada dia sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Miserável homem que sou, como disse o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Desse velho homem que ainda vive na minha e na sua vida, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, amado, ele nos proporciona, amado, sermos perdoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Uma quarta coisa, amado, que eu vejo nesse texto que ele nos mostra, amados, é que esse encontro com Cristo, amado, esse encontro com Deus, na verdade, com Cristo é Deus também, ele nos proporciona sermos despertados para o nosso chamado,
sermos despertados para o nosso chamado. Qual é o teu chamado? Talvez o seu chamado não seja para ser um missionário, como nós falamos de missões hoje. Talvez o seu chamado não seja para ser um pastor pregador da palavra. Talvez o seu chamado não seja para ser um evangelista, mas você tem um chamado. Ninguém é salvo, amado, para ser membro de igreja e até que a morte venha buscá-lo, até que Jesus venha buscá-lo e ficar sentado no banco de igreja sem fazer nada. Não, Deus te salvou, Deus te resgatou, te comprou, pagou o preço, mas Ele tem uma chamada na sua vida. Qual é o teu chamado? E como é que eu descubro o meu chamado, como eu sempre tenho dito aqui? Envolva-se nas ações da igreja. Envolva-se nos ministérios da igreja, para que você venha então entender o que Deus tem para fazer em você e através de você, em nome de Jesus. Ninguém é um membro inútil na igreja. Ninguém, como eu sempre digo aqui, ninguém é uma verruga na igreja. A verruga não é do corpo. Está no corpo, mas não faz parte do corpo. Ninguém é uma prótese. A prótese está no corpo. Mas a prótese, ela não recebe o comando da cabeça. Alguém que tem um braço que é uma prótese, é muito parecido com o braço. Você está com cabeça de manga comprida, por exemplo, de luva, ninguém diz que ela está com prótese. Mas a prótese, ela não recebe o comando do cérebro. Você não é uma prótese, você não é uma verruga. Você é um membro do corpo de Cristo, você recebe o comando de Cristo na sua vida. Então tem um chamado na sua vida. Exerça esse chamado em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Uma quinta coisa que esse texto nos mostra, amados, é para nós vivermos uma vida de santidade. A primeira coisa que Isaías fala aqui, né, que os serafins clamavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala de 4 categorias, pelo menos, 4 categorias de anjos. A Bíblia fala de anjo, anjo quer dizer mensageiro. A Bíblia fala de anjo, de arcanjo, arcanjo quer dizer anjo principal. A Bíblia fala de querubins, a Bíblia fala de serafins. Então cada anjo ele tem uma função específica. Os serafins aqui, eles estão ministrando ao Senhor, e o que eles cantam constantemente é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu te pergunto, como é que a terra vai se encher da glória do Senhor? A Bíblia fala também sobre isso, que nos últimos dias a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Como que a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor? Através da igreja de Jesus Cristo. Através da minha vida, através da sua vida, que temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então a glória do Senhor, ela vai ser conhecida através de você, no teu local de trabalho. Que tem alguém lá, querido, sedento da presença de Deus. Que tem alguém lá querendo ouvir a palavra de Deus. Que tem alguém lá que quer desistir da vida. Que tem alguém lá que de repente está pensando em se matar e você nem sabe. E talvez, como aconteceu no Brasil uma vez, o pastor pregando lá e falou, um colega dele de trabalho era a pessoa mais alegre lá no departamento dele. Chegava todo dia, brincava com todo mundo, contava piada para todo mundo, que era super alegre. E um dia o cara suicidou-se. Falei, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? E ninguém sabe, não deixou nem bilhete, nem nada. Mas o cara vivia uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus, uma vida sem a presença de Deus, e viu que a vida não vale a pena ser vivida, e aí deu cabo na sua vida. Na verdade, quem suicida, amado, é a pessoa que está buscando desesperadamente pela vida e não consegue encontrar a vida, e aí ela termina com a sua vida porque ela não consegue encontrar prazer nas coisas que ele faz, em nada. Muito embora a aparência, muito embora as suas ações pareçam que ela tem alegria, que ela tem prazer no que está fazendo, mas escondido no coração, somente Deus sabe, Deus e aquela pessoa sabe o que ela está passando. Então você, querido, vai, em nome de Jesus, fazer com que a glória de Deus ela seja conhecida no seu local de trabalho, em nome de Jesus. Vai fazer com que a glória de Deus seja conhecida no bairro que você mora, no teu vizinho lá, a glória do Senhor, ela vai ser conhecida. É o que os serafins estão cantando: toda a terra está cheia da sua glória. Agora, quando os anjos falam de santo, santo, ele está falando de santidade. Santidade é um dos aspectos da salvação, ok? Se a salvação, amado, ela me tira do mundo, como eu falei aqui no domingo passado, a santificação, ela tira o mundo de mim. Então a santificação, amados, é eu abrir mão do pecado. A santificação é eu abrir mão do que a minha carne está clamando. A santificação tem a ver com que eu renegar os meus desejos carnais. Ah, pastor, eu não tenho desejos carnais, não, eu sou um homem muito santo, eu oro há praticamente 3 horas por dia, eu passo tantas horas no monte orando, no meu quarto orando. Filho, nós não estamos ainda no estado de santidade, estamos num processo de santificação. Não chegamos ainda na estatura de varão perfeito, como diz a palavra. É um processo. E processo tem as suas fases, as suas etapas. A gente está nesse processo a cada dia. É matar um leão por dia, somos tentados a cada dia.
E como eu sempre digo, o diabo vai tentar você e eu na área que nós somos mais vulneráveis, mais frágeis. Ele sabe que tentando ali, ele tem alguma possibilidade de vencer. Então a santidade tem a ver com nós nos separarmos do pecado. Tem a ver com abrir mão do pecado. Hoje a gente tem visto, amado, em alguns lugares, eu falo isso com tristeza no coração, não falo com nenhuma alegria. A gente tem visto algumas pessoas, algumas igrejas, inclusive, que têm se desviado da sã doutrina, da sã palavra de Deus. Igrejas que eram fervorosas, igrejas onde avivalistas pregaram, igrejas que foram bênçãos, onde o Espírito Santo foi derramado, pessoas que louvaram o Senhor, que estiveram diante de grandes multidões, louvando, adorando o Senhor de forma tremenda, e a presença do Senhor fluía através da sua vida, mas aos poucos, como eu disse aqui, a apostasia não é algo que acontece de repente, é gradativamente a apostasia vai acontecendo, o esfriamento da fé. Aquilo que Deus falou para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor, esquecer, abandonar o primeiro amor é pecado, não é fraqueza, não é pecado. É porque Deus fala para a igreja de Éfeso: arrepende-se. Se há necessidade de arrependimento é porque é pecado. Então abandonar o primeiro amor, amados, é deixar de ter esse relacionamento de comunhão com o Senhor. É tratar Deus, amado, como se ele fosse qualquer pessoa. É tratar Deus como se ele fosse o nosso amiguinho. Deus é nosso amigo, mas não é nosso amiguinho. É tratar Deus como se fosse o meu colega de trabalho. É tratar as coisas de Deus como se eu pudesse secundarizar. Como se eu pudesse deixar para segundo plano a minha vida espiritual. Não é, queridos. Porque a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, é o que vai definir a minha eternidade. Isso é sério, queridos. O meu relacionamento, o teu relacionamento com Deus é o que vai definir a tua eternidade, onde você vai passar a tua eternidade. O tipo de vida que eu vivo hoje é como naquela parábola que Jesus conta, que o homem teve uma grande colheita. E aí ele diz para a alma dele: alma, regala-te, porque você tem muitos bens para muitos anos. E ele construiu celeiros mais altos para depositar os grãos dele, porque já não tinha mais onde colocar grãos. Lembra-se que era um contexto agropecuário. E aí construiu os celeiros mais altos. Então fala para a alma dele: regala-te, você está beleza, você está top, você tem muitos bens para muitos anos. E o Senhor fala para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem serás? Deus, é claro que Deus não está condenando as riquezas de forma nenhuma, amados, de forma nenhuma. A Bíblia fala de alguns homens na Bíblia que foram homens ricos, como Abraão, por exemplo, como Salomão, por exemplo. O próprio Davi, por exemplo, tirou tesouros ouro do seu particular tesouro para a construção do templo de Salomão. Ele não está condenando o ouro, não está condenando você ganhar dinheiro de forma nenhuma. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e dê a você o dobro que você está ganhando hoje, sem problema nenhum. O que a palavra de Deus fala, amados, é da prioridade. O que é prioridade na minha vida? O que eu tenho colocado como prioridade na minha vida? Deus é prioridade na tua vida? De fato é. Aí só você e Deus podem responder. Eu posso responder e Deus pode responder por mim também. Mas Deus tem sido realmente prioridade na tua vida? Você tem colocado Ele em primeiro lugar na tua vida? Ou tem colocado as outras coisas em primeiro lugar? A Bíblia fala assim: buscar primeiro o reino e a sua justiça, para que as demais coisas, as outras coisas, elas sejam acrescentadas em nome do Senhor Jesus. E filho, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, como Isaías faz aqui, a pergunta que ele ouve do Senhor, né? O Pai, Filho e Espírito Santo conversando no céu, e um pergunta para o outro: quem há de ir por nós? O filho perguntando para o pai perguntando para o filho: quem há de ir por nós? Isaías se disponibiliza na hora: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, envia-me a mim, Senhor. Eu estou aqui, quero ser a voz profética. Então, amado, é preciso que haja em nós essa consciência, amado, dessa importância de priorizarmos a presença de Deus, priorizarmos o nosso relacionamento com o Senhor em nome de Jesus, priorizarmos buscar a palavra, priorizarmos a oração, priorizarmos o nosso tempo com o Senhor, o tempo com a palavra, o jejum, a oração, a leitura da palavra, o nosso devocional, o tempo que eu uso na palavra do Senhor. E hoje a gente tem tantos ladrões que roubam o nosso tempo, amado, de leitura da palavra, tempo de comunhão com o Senhor. Não há problema nenhum você assistir aí as séries de Netflix, não há problema nenhum você ter o seu Instagram, acesse o seu Instagram sem problema nenhum, mas eu posso permitir que isso venha roubar o meu tempo com o Senhor em nome de Jesus.
Eu tenho que ter tempo com a palavra, eu tenho que ter tempo com o Senhor, porque uma vida de santidade, ela é alcançada, amado, com a vida dedicada ao Senhor, com a vida de piedade, com uma vida de leitura da palavra, com uma vida mergulhada no Espírito Santo, mergulhada na palavra, com uma vida de conhecimento de Deus a cada dia, que é gradativo em nome de Jesus. E olha, eu te falo, quanto mais você conhece a Ele, mais você tem vontade de conhecê-lo. Moisés chega num nível de intimidade tão grande com o Senhor, que ele chega a falar de forma ousada com o Senhor. A gente acha até que Moisés foi muito ousado da forma como ele falou com o Senhor. Quando Moisés fala com o Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Em outro momento, Moisés fala para o Senhor, quando Deus falou que ia exterminar com o povo, e dele levantaria uma geração, Moisés fala: negativo, Deus, peraí. Se o Senhor vai fazer isso, risca o meu nome do livro que tem escrito. Caramba, meu Deus do céu. O cara é ousado demais com Deus, mas por que ele tem essa ousadia? É a intimidade que Moisés tem com o Senhor. É porque quando Moisés viu Deus naquela sarça ardente e vai se aproximando, Deus fala com ele. Moisés, muito embora ele deu algumas desculpas para que não cumprisse o chamado de Deus na vida dele, Moisés ele vai cumprindo o seu chamado ao longo da sua caminhada de 40 anos pelo deserto com aquele povo em direção à terra da promessa, em nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santidade não é para você viver na clausura, santidade não é para você viver isolado do mundo, e aí entenda mundo como um mundo no sentido de geografia. Santidade não é nesse sentido. Santidade, na oração sacerdotal de Jesus, ele fala: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus falou isso na oração sacerdotal. Então não é que você vai ser tirado do mundo, pelo contrário, continue do mundo, filho, porque você é salvo, você é luz. Então não é tirar você do mundo no sentido de geografia, mas é tirar você do mundo no sentido de pecado, sim, porque a tua vida, ela vai influenciar outras pessoas aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. A santidade não é para você viver na clausura, mas é para a sua santidade, ela influenciar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Jesus não tem problema quando a mulher pecadora toca nele. Jesus não tem problema quando um pecador toca nele. Jesus não tem problema quando um leproso toca nele. Não tem problema nenhum, ele está tranquilo. Porque a santidade dele, ela vai tocar na vida da pessoa. Não é o pecado da pessoa que vai tocar em mim, mas a minha santidade vai tocar na vida daquela pessoa, em nome do Senhor Jesus. E esse texto, amado, ele continua falando para nós, amados, quando o texto fala: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E Isaías, ele mesmo sendo um profeta de Deus, ele cometia pecados. Isaías mesmo sendo um homem separado por Deus, amados, ele ainda tem algo na vida dele que precisa ser mudado, precisa ser transformado, mesmo sendo um profeta de Deus. Então, amados, todos nós, como eu falei aqui, todos nós precisamos, amados, de mudança na nossa vida, áreas na nossa vida que tem que ser mudada em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. A história do profeta Isaías é a nossa história, é a história de cada um de nós. O anjo vai tocar na vida do profeta, o anjo vai tocar nos lábios do profeta, os lábios dele, as palavras dele vão ser mudadas, e agora ele fala: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor. Duas coisas que Deus procura do ser humano quando ele chama cada um de nós. Duas coisas. Ele quer a sua disposição. O que é disposição? Disposição de estar pronto. É o que falou o profeta Isaías: Senhor, pode contar comigo. A segunda coisa, disponibilidade. Disposição é querer fazer, disponibilidade é ter tempo para fazer. E muitas vezes, aí eu falo o seguinte: tempo é questão de prioridade. Tempo é questão de prioridade. Encontrei com um rapaz há poucos dias, já falei para vocês isso, e eu convidei para estar com a gente na igreja, ele falou o seguinte: pastor, eu não tenho tempo, domingo eu não tenho tempo, domingo eu tenho isso, tem aquilo outro. Cara, você não tem tempo. Eu digo para você o seguinte: se você fosse no médico hoje, e o médico falasse para você: cara, olha só, daqui a 30 dias você tem que vir aqui às 3 horas da manhã, porque se você não vier para tomar essa injeção, esse remédio aqui, você vai morrer. Você iria ou não iria? Claro, meu filho. Mas eu tenho um casamento de fulano da minha filha, eu tenho casamento do meu filho para ir. Cara, você esquecia tudo, você ia nesse médico. Então, tempo é questão de prioridade. Se Deus é prioridade na minha vida, amado, eu vou ter tempo para Ele. Deus não quer resto. Muitas vezes, nós damos o resto para o Senhor. Restinho do nosso tempo. Às vezes passamos o dia todo, às vezes levantamos pela manhã, tomamos o nosso café, saímos vazados para o nosso trabalho, para o nosso schedule, enfim, seja lá o que for. Voltamos no final do dia, quando tomamos o banho, jantamos, sentamos na cama, 9 horas da noite, 8 horas. Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. Cara, que isso? Esse é o tempo que eu dou para o Senhor. O restinho do meu dia, pouquinho tempo para Ele. O tempo que eu invisto na minha vida espiritual, querido, será fator determinante
para o nível de intimidade, de santidade que eu vou viver na presença do Senhor. O quanto eu me dedico ao Senhor será fator determinante para o nível de conhecimento, de santidade, de intimidade que eu vou ter com o Senhor. Você quer mais intimidade com Ele? Você quer mais revelação do Senhor na sua vida? Então mergulhe fundo na presença do Senhor. Busque mais o Senhor. Entre mais na presença dEle em nome do Senhor Jesus. Tenha essa disposição, essa disponibilidade. Organize o teu dia de maneira que você tenha... Eu tenho sempre falado sobre isso, queridos. Por isso eu achei interessante no nosso camp a gente fazer o nosso devocional ali pela manhã. Mas separa um tempo do seu dia para você estar se dedicando à leitura da palavra, a estudo da palavra, a aplicação da palavra à tua vida, em nome do Senhor Jesus. E assim como falou o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que a tua palavra, que a tua declaração possa ser a mesma. Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor. Eu estou aqui para fazer a tua obra. Eu sou tímido, não tenho conhecimento da Bíblia como gostaria de ter, Senhor, mas, Senhor, no que for necessário, eu estou aqui para fazer a tua obra. Deus conta com você para a expansão do reino dele aqui na terra, filho, em nome do Senhor Jesus. Nesse tempo que o apóstolo Paulo diz que seria um tempo de apostasia, nesse tempo onde o apóstolo Paulo diz que muitos desviariam-se da fé, é um tempo em que a igreja, em que a glória do Senhor, ela será conhecida através da igreja aqui na terra, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a natureza geme e clama pela manifestação da glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Isaías, ele termina esse texto, e com isso eu vou terminando a mensagem dessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Ele termina esse capítulo 6 que nós lemos, ele dizendo o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Essa pergunta que Isaías fez, que seja a tua pergunta, que seja a nossa pergunta hoje: Senhor, envia-me a mim. A declaração não é uma pergunta, a pergunta quem faz é o Senhor, mas a resposta que Deus dá, que Isaías dá ao Senhor, que seja a nossa resposta para Ele, filho. Deus espera uma resposta nossa para Ele, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a tua vida, onde você está plantado, lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, na tua família, onde você está. Que Deus use a tua vida ali como voz profética, filho, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas lembre-se que Deus também é um Deus de juízo e justiça. Um dia, Deus trará juízo sobre essa terra. E as pessoas que Deus colocou ao meu redor, eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para ela, o sangue destas vidas, Deus vai cobrar das minhas mãos. É uma responsabilidade nossa. Pastor, eu não sei como pregar a palavra, filho, não precisa se preocupar com pregar a palavra, com sermão, com introdução, com desenvolvimento, conclusão, não precisa fazer um curso de homilética, não precisa nada disso não, filho. Não, filho, Jesus te ama. Essa palavra dita na boca de alguém que tenha o Espírito Santo de Deus, filho, ela tem um poder muito grande na sua vida, na vida de quem ouve, na verdade. Então, filho, seja a boca profética no teu trabalho, seja a boca profética na tua vizinhança, seja a boca profética na tua família, traga mudança em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente fica esperando uma mudança nas pessoas, uma mudança no mundo que a gente vive, mas muitas vezes a mudança tem que começar na nossa própria vida. A gente quer mudança no mundo, mas nós precisamos mudar também a nossa postura. Como Isaías fala: ai de mim, Senhor, e onde toca nos lábios dele. As palavras dele são transformadas, são mudadas, e agora o que ele fala é o que está no coração de Deus. Então, amado, que Deus coloque no meu coração aquilo que está no coração dele, para que seja vocalizado aqui na terra, nesse mundo que um dia será destruído. Ontem chegava em casa, eu vi o arco-íris, depois daquela chuva, tiramos foto, achei lindo, muito lindo. E eu me lembrei, o arco-íris, toda vez que a gente olha para o arco-íris, que tem sido usado hoje de uma forma errada, mas todas as vezes que a gente olha para o arco-íris, a gente lembra da história de Noé, que Deus ele usou o arco-íris para lembrar que a terra não mais será destruída por água, mas será agora destruída pelo fogo. Mas enquanto isso não acontece, eu e você estamos aqui como igreja, como sal da terra, em nome de Jesus, para pregar que Jesus um dia há de voltar. A volta dele é tão certa como o ar que nós respiramos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nessa manhã, queridos, em nome de Jesus. Na minha mente
Santo dos Santos. Aleluia. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Faça essa canção a sua oração nessa manhã e diga para Ele em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Aleluia. Que Ele chama, querido, nessa manhã, ao nível de intimidade mais profunda com Ele, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Clamar pela glória, a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai amado, colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Com esta palavra, Deus, que foi pregada, que foi ministrada sobre nós nessa manhã, meu Pai. Deus, eu creio que ela não foi ministrada em vão, Senhor, mas o Senhor falou ao nosso coração. Meu Pai, tira-nos da nossa zona de conforto. Leva-nos, Pai, ao nível de relacionamento mais profundo, Senhor. Vem dilatar, ó Pai, nosso coração, meu Pai amado, a fome, a sede pela Tua palavra, pela Tua presença. Revela-te, Pai, o nosso coração. Fala conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Revela-nos, Pai, a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, amado, que a Tua presença, ela venha se manifestar em nós, ó Pai. É exemplo do que aconteceu com o profeta Isaías, quando ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me aqui, Deus. Que essa possa ser a nossa resposta, meu Pai. Que o Senhor busca em cada um de nós uma resposta, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado. Continue conosco, ó Pai amado, para que possamos, Pai, influenciar esta geração, este mundo que a gente vive, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser cada dia luz, ó Pai amado, para aqueles que estão em trevas. Que possamos ser sal, meu Pai amado, para aqueles que vivem uma vida sem sentido, meu Pai amado. Para que possamos ser bênção, ó Pai, para aqueles, Pai amado, que não encontram uma razão de viver, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado. Eu abençoo, Pai, a Tua igreja. Eu abençoo os Teus filhos, ó Pai, nessa manhã. Na autoridade, Pai, no nome do Senhor Jesus. Declaro, Pai amado, uma semana de vitória, uma semana abençoada, meu Pai. Debaixo da Tua presença, da Tua unção, em nome de Jesus, ó Pai, da Tua glória, da Tua presença flua, meu Pai, através de nós, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado. É a nossa oração nessa manhã. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que as doces comunhões do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Adore o Senhor, igreja, em nome de glórias ao Teu nome, Jesus. Obrigado, obrigado por essa manhã abençoada, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa manhã, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença em nós. Muito obrigado pela unção que é derramada nesse lugar, por cada vida, meu Pai, nessa manhã. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti um forte aplauso nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma semana de bênção e de vitória, querido, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo domingo.